E aí, Navep, tudo bom? Tô aqui hoje pra gente aprender uma coisa nova sobre genética, tá? Bem, como o conhecimento de genética ele é acumulativo, uma coisa que a gente aprende sempre depende de um conhecimento que a gente já adquiriu sobre o assunto, eu vou dar uma recapitulada rapidinho só pra gente se situar. Primeira coisa que a gente tem que aprender na genética é os termos. Né? Essa nova linguagem que a gente vai aprender, a gente precisa saber o que aquelas palavras significam. O que significa um gene, o que é um cromossomo homólogo, conhecer o que é esse cromossomo homólogo, o que isso representa, o que são cromátides irmãs, o que são pares alelos, né? Uma característica recessiva, dominante, tudo isso a gente já viu. Depois a gente precisa falar do Mendel, afinal foi o Mendel que descobriu como o padrão da hereditariedade, né, acontece, como as características são passadas através das gerações. Ele descobriu isso fazendo os experimentos usando ervilhas e ele chegou à sua primeira conclusão. Na primeira lei ele descobriu que toda característica ela é sempre determinada por um par de fatores, um par de genes, que se separam na hora da formação dos gametas. Beleza, essa é a primeira lei. E aí, com esse conhecimento, nós já conseguimos resolver vários exercícios, calcular probabilidades entre os cruzamentos, legal. Aí a segunda lei de Mendel, né, ele concluiu também fazendo outros experimentos, só que agora analisando duas características. Quando ele analisou duas características, ele viu que, olha, quando esses genes estão em cromossomos separados, ou seja, quando eu estou falando de genes que estão em cromossomos não homólogos, cromossomos, né, não estão no mesmo par de cromossomos homólogos, são em pares diferentes, esses genes vão se separar de forma independente um do outro. É a segunda lei de Mendel. Genes que estão em cromossomos não homólogos se separam de forma independente. O que tem de legal nessa segunda descoberta dele? Ele descobriu que sempre que você cruzar indivíduos díbridos, duplamente heterozigotos, para duas características quaisquer que você estiver investigando, que estejam em cromossomos não homólogos, você sempre, a partir desse cruzamento, você vai obter uma proporção que são 9 indivíduos com as duas características dominantes, 3, uma dominante e outra recessiva, mais 3 com a primeira do recessivo e a segunda dominante, e apenas um indivíduo com ambas características recessivas. Esse número ele não precisa ser decorado, porque fazendo exercício você vai chegar nesse número. Porém, se você decorar, essa proporção facilita muito na hora de resolver um exercício. Porque a maioria dos exercícios vai te pedir justamente para você cruzar indivíduos díbridos e vai te pedir algo relacionado a essa proporção. Você já tendo gravado isso, fica mais fácil. É óbvio que sempre entendendo o conceito do que esse número significa. Não é simplesmente decorar 9331, isso não vai te ajudar na hora de resolver um exercício. Bem, então a gente já viu tudo isso, né? O que tem de novo para falar? Isso aqui é só um detalhe, olha que legal. Algumas características são, né, condicionadas por genes que estão no cromossomo sexual, que é um par diferente de todos os outros. Veja bem, se eu tô falando da espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos. E cada um desses meus pares, em cada um desses meus pares eu tenho um cromossomo que eu herdei da minha mãe, outro cromossomo que eu herdei do meu pai. Acontece assim com os 22 pares. No 23º par, é a mesma coisa. Um cromossomo eu herdei do meu pai, outro cromossomo eu herdei da minha mãe. A diferença é que o que torna o indivíduo do gênero feminino ou masculino, biologicamente falando, é justamente esse 23º par. O cromossomo X é o cromossomo feminino. A mulher, ela herda 2 cromossomos X. O homem, ele vai herdar um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, olha que interessante. A mulher, na hora de formar os gametas dela, ela só tem como mandar cromossomo X. Todos os gametas femininos, os ovócitos secundários, que vão virar o óvulo, né, no momento da fecundação, eles só podem carregar o cromossomo X, que é o cromossomo feminino. Já os homens, né, por sua vez, eles possuem um cromossomo X, outro Y. Então, metade dos cromossomos dele, metade dos espermatozoides dele vão carregar o cromossomo X e a outra metade vai carregar o cromossomo Y. Então, quem determina indiretamente o sexo do bebê é sempre o homem. A mulher não tem, né, decisão nenhuma ali. Se é que o homem também tem decisão, mas dá pra entender, né? Uma escolha ali mesmo que não, né, não direta. Bem, tá, no que isso vai implementar, no que isso vai diferenciar do que a gente vem fazendo até agora? Muitas vezes vocês me perguntaram quando vinha no anunciado assim, a miopia é condicionada por um gene que se localiza um gene recessivo autossômico. E eu falava, faz como a gente vem fazendo, né? Quando a gente diz que o gene está num cromossomo autossômico, significa dizer que ele está em qualquer um dos 22 pares, que não está no par sexual. E aí a gente resolve, né, de forma como a gente vem fazendo, onde o sexo, o feminino ou masculino,
não vai importar no momento da formação dos gametas. A chance de você mandar um cromossomo ou outro, né, não importa. O sexo não vai influenciar. Então, é como a gente vem fazendo até agora, quando o cromossomo está num par autossômico. Agora, algumas características são condicionadas por genes que estão no par sexual, que é justamente esse par X ou Y. Particularmente, a gente vai falar do cromossomo X. São duas doenças muito conhecidas que estão lá, justamente nesse cromossomo X. É o daltonismo e a hemofilia. Daltonismo é mais conhecido que a hemofilia. Tem uma população, né, maior de indivíduos daltônicos. O meu pai é daltônico, né? O que é um indivíduo daltônico? Ele não consegue discernir muito bem as cores. Existem alguns graus de daltonismo. Por quê? O daltonismo é quando você tem uma deficiência nos seus bastonetes, que são as células da sua visão que conseguem interpretar as faixas de cores diferentes, e aí dessa forma vai fazer com que seu cérebro interprete as cores. Então, quando a pessoa tem algum tipo de defeito, ou em um desses bastonetes, ou em dois, né, algumas vezes em três, o que acontece? Ele não consegue discernir bem as cores. Às vezes meu pai sai de casa com uma blusa vermelha, uma calça verde, um cinto marrom horroroso. Eu fico assim, misericórdia. Ainda bem que ele não se importa pra isso. Porém, né, enfim, seria esse o maior problema do daltônico? Não sei, talvez para enxergar um sinal de trânsito a pessoa tem dificuldade, uma vez que verde e vermelho são as cores mais confundidas. Mas lembrando que existem outros graus para o daltonismo. Bem, o que acontece lá no gene do meu pai? O que meu pai tem no genótipo dele? Vamos interpretar aqui agora. Eu botei aqui os fenótipos possíveis: o indivíduo ser daltônico, o indivíduo ser normal, e o indivíduo ser normal, porém portador. Ele está carregando aquele gene, mas ele não expressa o daltonismo. Veja bem, vai ser diferente para o homem e para a mulher, porque essa característica daltonismo está no cromossomo X. E o homem, ele só pode ser XY, ele só tem um cromossomo X. O homem, para ele ser daltônico, basta ele ter um alelo recessivo, porque é o alelo recessivo, isso aqui é letra D, ó, deixa eu botar de frente para vocês. Letra D minúscula. É o alelo recessivo que vai causar o daltonismo. Então, o gene que causa o daltonismo é um gene recessivo ligado ao cromossomo X. E por esse motivo a gente precisa representar o cromossomo X e o Y na hora de expressar o genótipo. Não basta eu colocar simplesmente, o genótipo dele, Dzinho. Isso não faz sentido. A gente representava simplesmente a letra quando a gente estava falando de genes que estavam nos pares autossômicos. Por quê? Não fazia diferença se era um par que estava num homem ou na mulher. Agora faz, então eu preciso expressar quais são esses cromossomos. Então eu preciso colocar X elevado, como se tivesse elevado, né, o Dzinho, e o Y vazio. O Y não tem nada, porque esse gene não existe no Y. Nesse caso aqui, do homem daltônico, a gente diz que ele é hemizigoto. Hemizigoto. Lembra do conceito de homozigoto, quando você tem alelos iguais, e heterozigoto, quando você tem alelos diferentes? O hemizigoto vai surgir quando você só tem um campo para aquele alelo. Você não tem outro campo para você formar um par. Então não faz sentido discriminar em homozigoto ou heterozigoto. Então, portanto, a gente vai caracterizar o homem daltônico como um indivíduo hemizigoto. A mulher pode ser daltônica? Pode. Ela tem que ter os dois cromossomos X dela portando o alelo recessivo Dzinho. É mais difícil, é mais raro ter mulher daltônica do que homem por isso. Vocês vão ver por quê, olha só. O homem para ser normal. O homem para ser normal, basta que ele tenha recebido a versão dominante e não o Dzinho. Então, o Dzão faz com que o homem seja normal. A mulher para ser normal, ela tem dois cromossomos X e basta ter um Dzão e o outro Dzão, ela vai ser normal. Se a mulher herda um cromossomo Dzão e um cromossomo Dzinho, veja bem, ela é normal, ela enxerga normalmente, porém a gente classifica ela como portadora. Ela é portadora. Estou falando de quem? Eu sou portadora. Eu não falei que meu pai é daltônico? Essa história é verdade. Eu não estou fazendo uma introduçãozinha para contextualizar o assunto, não. Meu pai realmente é daltônico. E o meu pai não me mandou o cromossomo Y, porque eu não sou homem, eu sou mulher. Então ele me mandou o X. Eu tenho certeza que o X dele carrega o gene recessivo, porque ele é daltônico, ele sai de casa monocromático. Não dá. Então, esse cromossomo tá em mim, tá em todas as minhas células. Inclusive a minha célula da retina, que vai fabricar, né, os meus bastonetes, né, as células responsáveis pela interpretar a luz que tá batendo nos meus olhos.
Bem, então eu sou uma mulher portadora. O portador, ele não enxerga menos, né? Ele não enxerga tão bem quanto o normal. Não, ele enxerga igual, né? Isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, isso aqui é verde. Eu sou zero daltônico. O portador, ele só tem o papel de carregar. Existe homem portador? Não existe. Então vou deixar em branco. Não tem como isso acontecer. Gente, é mais fácil do que parece. O que vai diferenciar? O que essa informação agora vai diferenciar na hora de fazer o exercício? Nada. Interpretando isso aqui não vai mudar nada. Veja bem. Vou fazer aqui um heredograma com vocês, né? Vou fazer um heredograma maior, olha só. Ó, olha esse heredograma aqui. Esse aqui é um casal, né? Geração parental. Parental 1. Parental 2. Geração filha 1. Tá? Vamos lá. Olha, analisando essa geração parental. Analisando a característica daltonismo. Se esse cara aqui é um homem e ele tá pintado, eu sei que ele tem a característica. É um homem daltônico. Qual é o genótipo do homem daltônico? Vou fazer de verde. Qual é o genótipo do homem daltônico? Pode usar a cola aqui ou vamos tentar deduzir. Homem, ele é XY. E se ele é daltônico, ele é X Dzinho Y. Perfeito? Essa mulher aqui, ela não é daltônica. Então, ela é X. Eu sei que ela tem pelo menos um Dzão, certo? O outro alelo eu não sei. Sempre que eu não sei, eu deixo em branco. Não sei por enquanto. Esse casal, ele tem uma filha daltônica. Então, essa menina, ela é XX, ela é Dzinho. Um Dzinho ela herdou do pai e o outro Dzinho ela só pode ter dado de quem? Da mãe. Então, eu acabei de descobrir que essa mulher aqui é portadora, tá? E aí, a questão até me deu a dica. Olha, o pai dela é daltônico. O pai dela é X Dzinho Y. A mãe, eu sei que carrega um Dzão. O outro alelo, eu não sei. Pode ser um Dzão ou pode ser um Dzinho. A questão não me deu base pra dizer. Questão, né? Tô dando um exemplo aqui pra gente formular, mas não tem questão nenhuma envolvendo isso. Bem, nesse caso aqui eu tenho um casal normal. Então, olha só. O homem. Qual é o genótipo do pai desse cara aqui? Dá pra descobrir o genótipo do pai? Não dá. Quer dizer, dá. Oh, desculpa, claro que dá. O pai não é daltônico. Então, o pai é X Dzão Y. Por que eu sei que o pai é XDzão? Porque eu não pintei o pai. Se eu não pintei, ele não tem a característica, então eu sei que o pai não é daltônico. A mãe, ela é XDzão, porque ela também não é daltônica. E eu tenho certeza que ela é Dzinho aqui, porque ela que mandou o Dzinho pro filho e fez com que o filho fosse daltônico, né? Eu sou, por exemplo, eu tenho esse genótipo. Eu posso ter um filho homem daltônico? Posso. Posso, tá bom? Bem, vamos lá. E a gente vai calcular a probabilidade. Olha aqui, ó. Essa mulher aqui, ela é portadora, tá certo? O homem é daltônico, ele já tem uma filha daltônica. Qual é a chance desse casal vir a ter uma segunda filha mulher daltônica? Calcula aí. Eu vou responder aqui. Dá um pause e tenta calcular você. Foi? Bem, apaguei aqui. Vamos resolver então. Mesma coisa, gente. Quadro de Punnett, igualzinho. Vou discriminar aqui mãe e o pai. Qual é o genótipo da mãe mesmo? O genótipo da mãe, ela é XDzão, XDzinho, portadora. Lembra que eu preciso representar o X aqui. Eu não posso colocar só Dzão e Dzinho? Não, não posso. XDzão, XDzinho. O homem, ele é XDzinho, Y. Tá certo? Bem, e aí que eu coloco Y. Ah, mas não é X, não boto não. É Y, porque nesse caso aqui ou ele manda o XDzinho ou ele manda o Y. Então, a diferença tá aqui, ó. Na hora de eu formular o meu quadro de Punnett. Ele vai ficar diferente porque dessa vez eu tô representando o cromossomo. Até então, a gente não representava o cromossomo. Quando a gente fazia o quadro de Punnett até então, colocando Azão, Azinho, Bzão ou né, Bzão, Bzinho, o que acontece? A gente só colocava o gene pro homem e pra mulher. Quais são os possíveis genes que ele pode mandar? Não importava qual par de qual cromossomo que isso estava, isso não importava. Agora importa porque é o cromossomo X e o homem só tem um X. Ficou claro isso, né? Finge que eu tô ouvindo vocês. Bem,
O que vai acontecer agora? Eu perguntei qual é a chance desse casal ter uma outra filha mulher daltônica. Simples, olha. Se esse gameta feminino for fecundado por esse espermatozoide, eles vão ter uma filha XDzão, XDzinho. Essa menina é daltônica? Não, ela é portadora. Se esse cromossomo, se esse gameta fecundar esse gameta, XDzinho, XDzinho. Opa, mulher daltônica. Esse fecundou esse, XDzão, Y. É um homem normal. E se for esse fecundando esse, XDzinho, Y. É um homem daltônico. Então, olha aqui as possibilidades. Então, um casal onde a mulher é portadora e o homem é daltônico, esse casal tem 1/4 de chance de ter uma filha normal. Então, ó, mulher normal, 1/4. 1/4 de chance de ter uma mulher daltônica. 1/4. 1/4 de chance de ter um homem normal. E 1/4 de chance de ter um homem daltônico. Tá bom? É isso. O que vai mudar é isso. Lembra que eu falei que são duas doenças? A primeira é daltonismo, a segunda é hemofilia. Na hemofilia, a pessoa ela falta nela a capacidade de produzir um fator na cascata de coagulação do sangue. Então, se a pessoa não consegue coagular o sangue naturalmente, sabe quando você dá um cortezinho e naturalmente se forma uma ferida, se fecha e você para de sangrar? O hemofílico não consegue. Então, ele não vai morrer por causa disso. Ele é só ele andar com esse fator que ele não consegue produzir, ele anda na bolsa para não morrer de hemorragia, né? Eu tô rindo assim, mas é uma doença grave, né? Isso atrapalha na hora de fazer cirurgia, mas a pessoa tem como, né, remediar essa situação. Pois bem, o gene que vai causar isso também é um gene recessivo que também está no cromossomo X. Então ela vai se comportar da mesma forma que a gente viu aqui pro daltonismo. Eu estaria fazendo exemplo idêntico, com a única diferença que ao invés de usar a letra D, se usa a letra H. Só isso, mas é a mesma coisa, tá bom? Valeu, gente!